Deixa eu começar aqui. Beleza, foi. Agora tá gravando. Então, beleza. Então, começa aí nossa aula aí de proporção e semelhança. E eu começo falando, no caso, novamente, de retas paralelas. No caso, eu tenho essa reta R, essa reta, no caso aí, S. E duas retas, elas são paralelas quando elas não têm, no caso, um ponto em comum. Ela não se toca nunca, né? Então, imagina duas pistas aí, uma ao lado da outra, certo? Essas pistas elas vão ser paralelas. Mas a partir do momento que consideramos, no caso, três ou mais retas que são paralelas, que nem no caso dessa reta R, S, M e U, a partir do momento que nós consideramos, né, no caso aí, mais de três ou mais, nós começamos a chamar isso, no caso, de feixe de retas paralelas. Então, a reta R, a reta S, a reta M, a reta U, vou chamar eu. Então, exemplo, as rodovias, por exemplo, que ligam os estados, geralmente tem quatro pistas, então elas são feixes de retas paralelas? Podemos considerar, se a gente usar aí a abstração, né, a nossa abstração, podemos dizer que as rodovias elas são feixes de retas paralelas. Podemos entender isso. Que nem o eixão, né? Eu costumo dar o exemplo do eixão. O eixão ali tem a pista que sobe e a pista que desce. Aquelas duas pistas, elas são paralelas, tá? Uma ao lado da outra. E elas não se tocam em nenhum ponto em comum. Como se fosse isso. Tranquilo? E aí, quando nós temos, no caso, aí, três ou mais retas paralelas entre si, a gente pega e chama isso daí de feixe. Chamamos isso daqui, no caso da reta R, S, M, U, de feixe, certo? E aqui, nessa próxima figura, ele fala o seguinte, que tem uma reta T, certo? Tem uma outra reta T, e essa outra reta T, ela corta esse feixe de retas paralelas. E essa reta T, nós chamamos ela de reta transversal, certo? E aqui tem alguma simbologia nessa parte aqui de baixo, aqui, ó. Que simbologia é essa? Ele diz o seguinte, ó. R é paralela a S. Então, esse símbolo aqui com essas duas barras, esse símbolo significa que a reta R e a reta S, elas são paralelas. A reta S e a reta M também são paralelas. A reta M e a reta U também são paralelas, porque são um feixe de retas, né? E aí ele só usa a simbologia, no caso aí, para fazer essa representação aí dessa reta transversal. Até agora, bastante definições simples, né? E aí ele pede agora para a gente considerar esse feixe de retas paralelas, que no caso são as retas paralelas A, B, C e D, ou seja, olha só, essas retas que estão na horizontal aqui, A, B, C e D. E essa reta, no caso aí, ó, que é a reta transversal T, certo? Ela tem ela forma alguns segmentos de acordo com as retas paralelas. Por exemplo, ela tem um segmento. Quando eu falo de segmento, é um comprimento que tem tamanho finito. Então, imagina aqui, ó, eu tenho esse segmento que começa aqui, onde é que essas retas elas se cruzam. No caso aqui, onde elas são secantes, né? Onde é que elas se tocam bem aí. Então, nesse ponto A bem aqui até o ponto B, eu tenho um segmento, eu tenho um comprimento. Da mesma forma que do ponto B até o ponto C, também tem outro comprimento, e do ponto C e do ponto D também tem outro comprimento. O nosso objetivo dessa aula de hoje é justamente esse, é estudar as relações desses segmentos de reta. Então, aqui, novamente, ele fala, né, que a reta A, B, C e D são retas paralelas, e ele fala que essa reta transversal T, ela possui esses três segmentos, né, que é o segmento AB, que eu acabei de falar, de A até o B, o segmento BC e o segmento, no caso aí, CD. Certo? E ele diz o seguinte, ó, que se eu pegasse aí uma régua graduada, nessa régua aí comum que vocês têm, certo? Que temos. E aí, se a gente fosse medir esse comprimento aqui de A até B, de B até C, ele teria, no caso, 8 centímetros, certo? E esses comprimentos, eles são congruentes. O que significa que eles são congruentes? Eles são iguais. Então, a palavra congruente, ou então congruência, significa que, no caso, esses comprimentos desses segmentos de reta, certo? Eles são iguais. E aí, agora, ele pega, né? Ele continua, tem aquela mesma
o mesmo feixe de retas paralelas, a mesma reta transversal que tem esse espaço aqui, ó, de 0,8 centímetros, ele pega e faz uma outra reta transversal, que é a reta transversal M, certo? E a reta transversal M, ela tem os seguintes segmentos, que é os segmentos do ponto M maiúsculo até o N maiúsculo, do ponto N até o ponto P e do ponto P até o ponto, no caso, Q. E ele diz o seguinte, ó, que fazendo aí a mesma medição com a regra graduada, agora esse espaço aqui, ó, de A até B tem 0,8. De M até N, ele diz agora, ó, que ele fala, né, que M até N é igual a N até P, que é igual de P até Q, e ele pega e fala que ele tem 1,2 centímetros de comprimento, certo? Então, os segmentos aí que estão na mesma reta transversal, eles são congruentes entre si, certo? E aí ele pega e diz o seguinte, né? Ele pega e diz o seguinte, ele traz essa seguinte definição, que ele diz se um segmento de retas paralelas determina segmentos congruentes sobre uma transversal, também determina segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Então, veja bem, olha só, o intuito aqui que a gente está avaliando é o seguinte, temos esse segmento T e esse segmento M. A gente viu que os segmentos aqui, ó, no caso aqui, ó, que esses segmentos aqui, eles são, no caso, congruentes, de A até B, de B até C, de C até D. Na reta transversal M, também a gente viu que eles são congruentes entre si, né, de M até N, de N até P, de P até Q, eles são iguais. A definição, ela diz o seguinte, qualquer reta transversal que eu colocar em cima aqui, no caso desse feixe aqui, ó, ABCD, qualquer reta transversal que eu colocar, eles vão ter segmentos, no caso, iguais. Eles vão ter comprimentos de segmentos iguais. A primeira definição é essa. Com essa definição, nós caímos aí, no caso, no teorema de Tales de Mileto, certo? O que Tales de Mileto ele fez? Ele avaliou, no caso aí, o comprimento desse segmento, certo? Ele avaliou o comprimento desse segmento e ele estabeleceu, no caso aí, uma relação de proporcionalidade, certo? Então, ele fez esse desenho aqui, beleza, bonitinho, e aí ele começou a trazer essa relação de proporcionalidade entre os segmentos. E aí ele começou fazendo o seguinte, ó, ele pegou, certo, esse segmento aqui dessa reta transversal T e dividiu em duas partes aqui, ó, em dois comprimentos. Então, o segmento A até o segmento B, ele dividiu em duas partes. Então, a primeira parte vale U, a segunda parte também vale U. Como do segmento B até o segmento C, certo, é maior, ele dividiu em três partes iguais. Então, aqui eu tenho a primeira parte U, a segunda parte U, certo? E a terceira parte U. Então, de A até B, ele dividiu em duas partes de comprimento U. Então, olha só, de A até B mede 2U, certo? Que é o comprimento. De B até C, ele dividiu em três partes iguais. Ó, primeira parte, segunda, terceira. E ele falou que isso era 3U, certo? Guardem essas informações. E aí ele fez o seguinte, ó, para o segmento, no caso aqui, ó, para essa outra reta transversal M, ele pegou e fez a mesma coisa. Só que ele dividiu em segmentos aí de comprimento V, certo? Olha só. Então, esse segmento até outro segmento, ele dividiu, no caso, em 2V, esse do M até o N, ele dividiu em dois segmentos V, e do N até o P, ele dividiu em três segmentos aí. Aí, beleza, que relação é essa que eu quero trazer para vocês? Agora eu vou mudar para cá, para a gente começar a expressar essa relação. Então, veja bem, eu posso dizer o seguinte em relação à proporcionalidade. Eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu segmento, que meu segmento aqui, ó, AB, que meu segmento AB, ele, no caso, está para o meu segmento BC, certo? Ele está para esse meu segmento BC.
Mas só que ele fala que o meu segmento, no caso aqui, ó, AB, que comprimento ele tem? U mais U. Então, ele tem um comprimento aí, 2U, certo? E aí, meu segmento BC, ele tem um comprimento, no caso, que é 3U. Então, meu BC, ele é igual a 3U. Beleza? Simplificando isso daí, ó, U dividido por U, que é comprimento, vai embora. Então, resumindo, ele tem uma proporção aí de 2/3. Tranquilo? Guarda essa informação. Por outro lado, aqui também eu posso fazer a mesma analogia. Veja bem, do meu segmento M até o meu segmento N, veja bem, ó, do meu M até o meu N, certo? Ele está relacionado do meu N até o meu P. Do meu N até o meu P. Do meu M até o meu N, ele tem o quê? 2V, 2U. 2V quer dizer. 2V. Agora, do meu N até o meu P, ele tem quantos V? Ó? 1, 2, 3. Ele tem, no caso aí, 3, no caso, V. Então, eu posso cortar, no caso, esse V com esse V, e eu descubro o seguinte, ó, que 2/3 também. Então, essa relação aqui que eu fiz sobre essa reta transversal, se esse primeiro segmento aqui dessa reta transversal, de A até C, né, ele tem 2/3, certo? E de M até P, relacionando todos eles têm 2/3, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu segmento AB, certo? Até o meu segmento aí, BC, eu posso dizer que ele é igual ao meu segmento, no caso, MN, e no caso NP. Então, essa daqui é a relação que Tales de Mileto ele falou. Ele fala o seguinte, ó, que o meu segmento AB ele é proporcional ao meu segmento MN. Então, olha só, de A até B é proporcional de M até N. De B até C, ó, de B até C é proporcional, no caso, de N até P. Beleza? Galera, inicialmente isso daqui é bem bestinho, no caso, bem besta essas relações aqui, mas nos exercícios vocês vão conseguir aí compreender melhor. E aí, no caso, essas são a relação, né, que ele pega e fala que esses segmentos, eles são, no caso, proporcionais nessa reta, foi a mesma relação que eu acabei de fazer, certo? E aí, eu... Pode-se dizer também que eles são opostos? Tipo, ou são iguais? Mas o que são iguais, no caso, você fala aqui? O segmento AB sobre BC é igual a MN sobre NP. Isso, a razão deles vão ser iguais, posso dizer isso. Mas eles são iguais não comprimento, beleza? Eles são proporcionais, certo? Eu posso dizer que esses segmentos aqui, no caso AB dividido por BC é igual a MN dividido por NP. Eles vão estabelecer uma relação de proporcionalidade, porque nem sempre AB ele vai ter a mesma medida que MN. E nem sempre BC vai ter a mesma medida que NP. Mas a gente pode dizer, o que significa que os segmentos nessa ordem são proporcionais, certo? Eles são proporcionais. Por exemplo, o que é uma coisa proporcional? Sei lá, se... deixa eu ver aqui uma coisa que é proporcional. Sei lá, se... Não sei uma coisa que é proporcional aqui. Por exemplo, o pé. O nosso pé geralmente é proporcional à nossa altura, certo? Então, quem é grande tem o pé grande, quem é pequeno tem o pé pequeno, mas são proporcionais. Eu posso trazer uma relação de proporcionalidade, mas não dizer que esses segmentos, no caso, eles são extremamente iguais, beleza? A gente vai fazer um exercício que a gente consegue entender. Galerinha, e para fazer o exercício aqui, ó, que eu coloquei nessa parte de baixo, certo? Eu coloquei nessa parte de baixo esse primeiro exercício aí, ó. Ele fala, em cada uma das figuras temos que, né, ele pega e fala, ó, que AB, né, então nós temos esse feixe aqui de retas paralelas, que é A, B e C, no caso é esse feixe de retas paralelas, e ele pega e fala, ó, considerando as medidas dadas em unidade de comprimento, calcule o valor de X. Então é justamente essa relação, olha só, eu tenho um feixe de retas paralelas, certo? E eu posso dizer o seguinte, ó,
que o meu 40, então resolvendo aqui a letra A, eu posso dizer o seguinte, ó, que o meu 40, ele está para quem? Para 100, certo? Da mesma forma que o meu 32, ele está para quem? Para X. A relação que eu estabeleço é essa. E aí eu tenho que encontrar, no caso, esse comprimento bem aqui. Valeriano, você consegue observar agora, ó, que esses valores aqui, ó, que no caso seria AB, esse mede 40, e no caso esse daqui mede 32, eles não são iguais, mas eles são proporcionais de alguma maneira. Então eu tenho que resolver isso. Como é que eu vou resolver isso? Olha só, o meu X, ele está, no caso, dividindo, eu vou passar ele multiplicando. Então vai ficar assim, ó, vai ficar 40 dividido por 100 vezes X é igual a 32. Então, o meu X, ele estava dividindo, eu passei ele multiplicando. Agora, olha só, o meu 100, ele está dividindo, eu vou passar ele para o outro lado multiplicando, e o meu 40, ele está multiplicando o X, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, eles vão para o outro lado invertido. Então, vai ficar assim, ó, 32, certo? Que multiplica, ó, o 100 passou multiplicando e o 40 passou, no caso, dividindo, certo? Então, agora eu faço essa conta aí, ó, que no caso aí é uma fração. Agora eu multiplico, ó, 32, no caso aí, vezes 100, vai dar 3.200 aí, ó, certo? Dividido por quem? Dividido por 40. Esse zero eu corto com esse zero. No caso, 320 dividido por 4, x vai ser igual a 80. Beleza? Os exercícios são bastante fáceis dessa parte aqui do conteúdo. Tranquilo? Então, eu Poderia, em vez de colocar passar por os dois lados, tipo, colocando ou em multiplicação e divisão, poderia fazer multiplicação cruzada? Só que passa no X como restringindo o X? Como assim, restringindo o x? Tipo assim, o X passaria para o outro lado, só que aí no lugar do X colocaria tipo 1 e multiplicaria cruzado. Tipo, 40 Pode ser. vezes 1, 40 vezes 1. 40. Aí o 100 vezes 32, 3.200. Aí ficaria. Poderia. Você fala o seguinte, você passa o x, né? Você fala assim, né? Você vai, deixa eu fazer aqui no canto. Você passa o x, certo? Você passa o x aqui, né? Vai ficar 32. Né? Você passou o x. Não entendi como é que você quis dizer. Não, tipo, Mas você X, vai multiplicar cruzado assim, ó. Mas só que aqui você vai multiplicar por 1, no caso. Beleza? Sim. E depois você divide. Você vai dividir 100 vezes 32, dividido por 40. Sacou, mais ou menos? Não? Mas é uma multiplicação cruzada entre si. O único fato é que você tem que colocar o x, no caso aí, para o outro lado. Tranquilo? Beleza? Conseguiu entender, Valeriano, ou não? Consegui. Mas olha só o que eu fiz. Ó. Eu peguei o x, joguei ele para o outro lado, joguei ele para multiplicar 40 vezes 100, ele veio aqui multiplicando 40 vezes 100. Passei o 100 para o outro lado e o 40, no caso, dividindo. Aí ficou 32 vezes 100, que deu 3.200. 1 vezes 40, né, que você tinha falado da multiplicação cruzada. 1 vezes 40 é igual a 40. Aí ficou 3.200 dividido por 40 é igual a 80. Beleza? Então, a resposta... Daria para fazer por regra de 3, 40 está para 32, como 100 está para x? É justamente, é uma regra de 3. É uma regra de 3. Para e pensa se não é uma regra de 3. Veja bem. É uma regra de 3, justamente é uma regra de 3. Mas só que a regra de 3 ela é montada assim, né? 40 está para 32, da mesma forma que x, mesma coisa que 100 está para quem? Está para x. Como é que a gente resolve essa regra de 3 aqui, ó? Vai multiplicar 100. 100 vezes X. Vai ficar assim, né? Não, vai multiplicar cruzado. Vai multiplicar. Usar, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Eu vou multiplicar esse vezes esse. Então, vai ficar assim, ó. 100 vezes 32, certo? Vai ficar assim, ó. 100 vezes 32 é igual a 40 vezes x. Não é isso? Mas só que a gente tem que isolar x
vou passar o 40 dividindo. Então, vai ficar 100 vezes 32 dividido por 40 é igual a x. É uma regra de 3, viu, galerinha? Só tem que tomar cuidado para, no caso aqui, montar. Já vem montado, né? Ó, 100 vezes 32, 40 vezes x. É como se fosse uma regra de 3. Como se fosse, não, é uma regra de 3, né? Que aí dá a mesma resposta. Fazer a letra B aí, pensando nessa regra de 3 aí, ó. Nessa letra B, ele diz o seguinte, ele mudou a posição aí do feixe de retas paralelas, certo? Mas é o seguinte, ó, eu vou dizer aqui, ó, que 5,4 aí, ó, está para x, já que vocês gostaram da regra de 3 aí, e 4,5 está para quem? Está para 3, né? Como se fosse aí a regra de 3. E agora eu vou multiplicar, ó, cruzado, né? Esse vezes esse vezes esse. Então vai ser 5,4 que multiplica 3, que é igual a 4,5 que multiplica x. Só que esse 4,5 eu vou passar ele dividindo para isolar o x, certo? Então vai ficar aqui, ó, 5,4 vezes 3, certo? Dividido por 4,5. Isso é igual a x. Certo? Aí se eu multiplicar aqui, ó, 5,4 vezes 3 dá 16,2. Então aqui vai dar 16,2 dividido por 4,5, isso é igual a x. Então, se eu dividir aí por 4,5, dá 3,6. Então, 3,6 é igual, no caso, a x. Beleza? Conseguiram entender, galerinha? Estão entendendo? Sim, Então, também tranquilo. tá dando para entender tranquilo? Beleza, agora tem esse próximo aqui, ó. Vou resolver só essa... dá para resolver, eu acho tudo. Então, olha só, esse outro exercício aqui, ele diz o seguinte, ó, na figura temos que A, B e C são um feixe, né? Então, ó, A, B e C são feixe. Considerando que AB, ele fala que AB, no caso, mede 21 centímetros de A até B, e ele fala que de A até C, certo? De A até C mede 49, e de D até E é igual, de D até E é igual a 27, e ele quer saber qual é a medida do D até F. Eu não sei se vocês observaram, mas agora ele mudou aí a proporção. Veja bem, ele mede aqui, ó, de A, certo, até B, certo, mede 21. Então, de A até B, no caso, mede 21. Mas só que o outro, ele mede de A até C. Eu também posso fazer esses segmentos proporcionais dessa forma. Então, eu vou dividir isso daqui, ó, por 49, certo? Isso daqui vai ser igual, ó, de D até E, cadê, ó? De D até E mede quanto? 27, certo? E ele quer saber de D até F, que eu não sei, de D até F. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar DF lá, ó, vou multiplicar cruzado, certo? Vamos multiplicar cruzado, vamos fazer assim. Então, eu vou multiplicar 21 vezes DF, 21 que multiplica, no caso aí, ó, DF, é igual a 49 que multiplica 27. Multipliquei cruzado, ó. 21 vezes DF, deu 21 DF, e 49 vezes 27. Certo? 1323. Hã? 1323. 1323, obrigado. Então, vai ficar aqui, ó, 21 DF é igual a 1323. Ficou isso. Beleza? Agora eu vou passar... 21 DE, tem certeza? Hã? 21 DE. Não, tá certo, tá certo. 49 vezes 27, dá 1323. Agora eu vou passar o 21 DF dividindo. Então vai ficar assim, ó. DF é igual a 1323 dividido por quanto? Dividido por 21. Dá quanto isso daí? 63. Então, segmento DF é igual a 63. Tranquilo? 63. Resolveu. Para descobrir, se eu te pedisse quanto que mede BC, poderia fazer 49 menos 21? BC, cadê BC? Se pedisse 49, BC.
Aí no caso, se eu quero saber o segmento, o tamanho de BC, né? Então, veja bem, esse segmento aqui, ó, de A até C mede quanto? De A até C? 49. Roda aqui, ó, que ele me fala de A até C mede 49. Então, é só pegar 49 menos quem? Menos 21, que é de A até B, certo? Que isso daqui vai dar, no caso, 28. Então, de B até C, é só fazer isso daqui, ó. 49 menos 21, que é de A até B, que eu descubro esse comprimento aqui que mede 28. Aí poderia fazer o cálculo também, 21 sobre 28 é igual a 27 sobre F. Poderia, daria o mesmo resultado. Sobre a F, no caso, né? Daria o mesmo resultado do EF. Do EF. Fazendo desse jeito, aí depois é só somar. Isso, depois é só somar, justamente. Tranquilo? Para resolver essa última aqui, para me fazer a liberação de vocês, fazer a chamada e liberar. Esse daqui, galera, nós já temos aqui não 2, mas 3 retas transversais aí. Certo? Quando nós temos essa situação, a gente resolve aí 2 de cada vez. Então, olha só, ele quer saber, ó, considerando a figura abaixo em que tem esse feixe aqui de retas paralelas, determine o valor de x mais y. Então, olha só, eu vou dizer o seguinte, ó, que 5 está para 8, ó, 5 está para 8, da mesma forma que x está para 4. E aí eu vou descobrir o valor de x. Vou multiplicar cruzado. Vai ficar 8 vezes x, 8 vezes x, multipliquei esse, vou multiplicar esse, é igual a 20, né, que é 5 vezes 4. Então, x é igual a 20 dividido por 8. Vou simplificar isso daí, beleza? 20 dividido por 8, ambos, no caso aí, são divisíveis por 4. 20, vou dividir em cima e embaixo por 4 para simplificar. 20 dividido por 4 dá igual a 5, e 8 dividido por 4 dá igual a 2. Então, o meu valor do meu x aqui, ó, é 5 sobre 2. Agora, eu vou usar essa mesma relação, ó. X vale quanto? 5 sobre 2. Então, vai ser aqui, ó, 5 sobre 2 está para 4. Olha só, 5 sobre 2. E eu vou usar aqui, ó, certo? 5 sobre 2, para ficar melhor, é a mesma coisa que 2,5, né? R$5 dividido para 2 pessoas, dá 2,50 para cada. Certo? Então, vai ficar assim, ó, 2,5 está para 4, certo? Agora aqui, ó, 2,5 está para 4, da mesma forma que 2,75 está para quem? Está para y. Vou multiplicar cruzado, ó. 2,5 vezes y, 2,5 vezes y é igual a 4. Agora eu vou fazer direto, ó, 4 vezes 2,75, isso vai dar igual a 11, certo? Então, vou apagar aqui, ó. Então, multiplicando isso daqui, dá igual a 11, certo? Vou passar o y dividindo agora, ó. O y não, o 2,5, vai ficar 11 dividido por 2,5. 11 dividido por 2,5, isso dá 4,4. Então, ali dá 4,4. Então, eu sei que o meu x, ele vale 2,5. Eu sei que meu y, ele vale 4,4. Ele pede para somar, né? Ele quer x mais y. 5 mais 4, 9. E aqui vai ser 6,9. Então, a resposta aqui é 6,9. Tranquilo? Galera, a aula de hoje é essa, certo? Eu vou criar aí uma atividade. Lembra aquela atividade que vocês responderam para mim aí lá no... Vou finalizar a aula, que agora aqui já